agora a gente vai falar deles que fazem companhia pra gente. Você tem aí na sua casa? Tem um cãozinho, um gatinho? Os cães e gatos filhotes, eles são brincalhões, arteiros, né? A gente fica escondendo um monte de coisa deles de casa, assim como as crianças. Outra fase que também é típica dos animais é a adolescência. A adolescência, minha gente. Para explicar um pouquinho como é que é a puberdade canina e felina, eu recebo aqui na nossa casa a bióloga e mestre em comportamento animal, Luísa Cervenka. Ela e a Aurora. Chega mais, venha, Lu. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Ela está com a Aurora, minha gente. Por favor, pode sentar vocês duas. Não pode abraçar, né? Essa vida então difícil de a gente pandemia. Fica se controlando, né, Lu? Agora, o bom é que a gente pode abraçar e apertar bastante eles, né? Pode, porque eles não passam Covid. A Aurora tem quanto tempo? A Aurora já passou da adolescência. Já passou? Ela tá por volta de 12 anos. 12 anos, gente. Ela é muito gostosa, ela é muito calminha. Ela tá tímida. Então ela tá até escondendo ela. Ah lá, Aurora, você tá tímida? Ai, meu Deus, tia, eu sou tímida, mas eu sou muito calminha. Ela é verdade. Lu, quando a gente fala de adolescência, né, eu até brinquei com você lá fora e falei, eu tenho um adolescente na minha casa. Eu não imaginava que isso acontecia com os cães e com os gatos. Quando isso acontece? Que idade isso acontece? Mais ou menos a gente diz que de 6 meses a 2 anos. Isso vai variar um pouco com o porte do animal e a raça. Mas normalmente por volta dessa idade, que é quando os hormônios começam a ficar mais ativos, começa a ter essa mudança hormonal igual acontece com os seres humanos. Então com cães e gatos é a mesma coisa. E é a mesma idade para os dois? Para os gatinhos também? Para os gatinhos também. Alguns, com 1 ano e meio, eles já ficam um pouco mais tranquilos porque já passou essa oscilação hormonal, mas também segue mais ou menos a mesma idade. E o que a gente percebe no comportamento deles? A mesma coisa que a gente percebe nos humanos. Então, a gente começa a ver uns comportamentos diferenciados, eles começam a ficar mais irritados, às vezes mais nervosos, temperamentais e tá tranquilo, de repente começa a ficar muito eufórico, muito agitado, nervoso, porque o comportamento ele é baseado nos hormônios. Então, como na adolescência tá tendo essa primeira liberação desses hormônios, tem uma oscilação muito grande, então o humor faz parte dessa oscilação também. E o que a gente pode fazer em casa para lidar com eles? Primeira coisa, ter muita paciência. Compreender esse momento deles e oferecer um ambiente que possa lidar com essa fase. Então, colocar bastante brinquedos, principalmente aqueles brinquedos vinculados com desafio. Então, oferecer coisas com comida dentro, esconder coisas pela casa para que ele possa encontrar, oferecer os mordedores para que ele possa descontar toda essa angústia, todo esse estresse deles através da boca, fazer passeios frequentes, diários, para que ele possa sentir outros cheiros, para fazer o que a gente chama de comunicação química, para ele cheirar outros xixis, e isso também vai ajudando a lidar com todo esse comportamento. Nossa, isso é muito legal, porque eu tô pensando no Luke, né, no meu adolescente de casa, e como a gente também tem agora um filhotinho, eu comprei mordedores. Nossa, eles se divertem com aquilo, e o Luke principalmente, e eu não tinha prestado atenção em como isso entretia, né? Então, parece que ele fica estressado, aí tá ali brincando, fica numa boa e fica um tempão, e fica mais leve, isso é muito interessante, né? Exatamente, da mesma forma que a gente rói unha quando a gente tá mais nervosa, o cachorro, ele também tem uma tendência a liberar essa parte do estresse através da boca. Tá ali a foto dele com o próprio mordedor, ó. Esse mordedor é maravilhoso, muito bom, super recomendado. Que legal, ele tá até com a linguinha pra fora ali, que bonitinho, eu não sabia que tinha essa foto justo com o mordedor, que legal. E isso faz muito bem mesmo. E eles começam também a acontecer, por exemplo, ele fazia xixizinho no mesmo lugar. Aí, de repente, do nada, cresceu, você acha que desaprendeu. Você fala, como é que você desaprendeu? Tá fazendo xixi em outro lugar? Isso também acontece? Isso acontece bastante. Como a gente falou da comunicação química, eles utilizam a urina não simplesmente como um alívio, como uma eliminação, mas sim como uma comunicação química. Então, muitas vezes, ao invés deles falarem alguma coisa, eles vão e deixam um cheiro. Então, a urina, ela também é utilizada como a gente costuma chamar de demarcar território, mas é deixar várias informações
posições diferentes em espaços específicos da casa. Então a gente percebe que é um xixi mais concentrado, em menor quantidade. Então a gente já sabe que ali tem várias informações que a gente não sente, mas os cães sentem. E como que a gente lida com isso? Porque daí, às vezes você vai falar assim, poxa vida, Luke, por exemplo, né? Fez xixi aqui. Como que a gente responde isso para eles entenderem que, pô, não foi legal aquilo? O ideal é a gente mostrar qual é o local certo de fazer esse tipo de comunicação. Por isso o passeio é tão importante, porque lá a gente vai ter cheiros que vão facilitar esse comportamento de deixar mais informações, de fazer o xixi ali. E daí a gente vai minimizar esse comportamento dentro de casa e sempre trabalhar com a recompensa. Fez xixi no lugar certo? Ai, que lindo, muito bem. Oferece um petisquinho, um pedacinho da ração, e quando ele faz xixi no lugar errado, a gente vai ignorar, não vai falar com ele, porque ele vai entender que quando ele faz algo muito legal, ele recebe a nossa atenção. Quando ele faz algo que não é tão legal, ele vai ser ignorado. Boa. E como os próprios adolescentes, também acontecem deles terem um momento específico deles, por exemplo, os adolescentes têm muito isso, de ficar no quarto quietinho, mais quieto, por exemplo. Isso acontece também com os animais? Isso também acontece, mas há uma oscilação. Então, às vezes, eles querem ficar mais na deles, mas do nada eles vêm e querem pedir carinho e começam a ficar mais animados. Então, quando ele fica somente quietinho, a gente precisa buscar o médico veterinário para entender o que está acontecendo. Porque se ele ficar só isolado, algum problema clínico pode existir. Mas se ele ficou um pouquinho isolado, depois veio, procurou carinho, procurou brincadeira, absolutamente normal. E com os gatos também é a mesma coisa do comportamento? Os gatos, eles ficam bastante agitados. No caso dos gatos não castrados, aí a gente tem uma questão de demarcação de território muito maior, principalmente em casa que já tenham outros gatos. E é um xixi diferente, é o que a gente chama de xixi spray. Então parece que pegou um borrifador cheio de urina e saiu borrifando nos móveis, na porta. E daí a gente precisa castrar o gato e também trabalhar com outras formas de demarcação, como, por exemplo, a arranhadura. Então, colocar mais arranhadores pela casa para a gente conseguir trabalhar isso. E na adolescência que começam muitos conflitos entre gatos. Isso é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento. Gatificar a casa, que é colocar as prateleiras, nichos elevados, tocas elevadas, para cada um ter o seu espaço. Não compartilhar pote de comida, não compartilhar pote de água. Cada um tem que ter o seu espaço. Isso é bem importante, né? Cada um com o seu. Exatamente. Que legal isso. Em relação ao próprio comportamento dos bichinhos, o que a gente tem que ficar atento nesse período, porque depois eles vão ficar adultos, né? O que a gente pode ficar atento para a gente não errar, vamos dizer assim, num comportamento futuro? Primeira coisa é a gente não trabalhar com bronca. Quanto mais a gente brigar com eles, a gente der bronca, mais inseguros eles podem ficar. Então esse é um momento de aprendizado muito importante. Outra coisa, levar bastante em locais diferentes, socializar com outros animais, porque muitas vezes a gente acaba não tendo tempo, deixa ele mais sozinho em casa e ele acaba perdendo esse espaço de socialização, que é quando ele começa a aprender ainda mais sobre o mundo. Então, sempre recompensando comportamentos que a gente deseja, os comportamentos que a gente não deseja, a gente precisa entender por que eles estão acontecendo e buscar um profissional do comportamento para ajudar e principalmente passear bastante, socializar com outros animais, com outros ambientes, para que ele se torne um adulto mais tranquilo. A fase adulta vai depender absolutamente de como eu lidei com a adolescência. Então, se eu não expus esse cachorro a situações ideais, a situações com outros animais, a brinquedos, a pessoas diferentes, ele na idade adulta pode vir a ter problemas comportamentais. E como o que a gente pode esperar? Por exemplo, aquele cachorro que não gosta de criança. Normalmente é porque ele não foi exposto à interação com crianças nessa fase de filhote e adolescência. Outra coisa também que pode acontecer, enquanto ele era filhote, ele amava brincar com outros cachorros, mas daí na adolescência eu acabei não saindo muito com ele e quando ele ficou adulto ele viu um cachorro e já ficou bravo, não quis interagir com o cachorro. Então é muito importante que a gente mantenha essa socialização, que a gente mantenha todo esse trabalho comportamental com o cachorro durante a adolescência. O que acontece com visita em casa também, embora a gente saiba que teve a pandemia e teve essa pausa de visitas, agora socializar também
também para não latir, para não, né? E ficar sozinho, ensinar o cachorro a ficar sozinho é muito importante, principalmente nessa fase de infância e adolescência. Deixá-lo brincando sozinho, sem precisar que a gente interfira nessa brincadeira, porque daí são coisas que ele vai levar para o resto da vida. Legal. É muito importante essa fase. Verdade, porque se a gente tá o tempo todo, vai ter uma hora que você não tá, voltou a trabalhar, precisou, e aí a gente tem aqueles comportamentos que a gente já falou, né? Exatamente. Tem perguntinhas, vamos lá para as nossas perguntas. Da Sol, boa tarde. Para os jovens de raça grande que vivem em grande espaço livre, o que dá de brinquedos? Ah, eu adoro trabalhar com cachorro grande, porque a gente tem uma possibilidade muito maior do que oferecer. Coco verde é maravilhoso. Legal. Oferecer ossos crus, como por exemplo o fêmur de boi. Eu vou pegar o fêmur, deixar no congelador por 72 horas, descongelar e oferecer para o cachorro. A gente pode pegar um balde mesmo de limpeza, mas que não tenha sido utilizado, colocar água, colocar ração, pedaços de frutas e oferecer para o cachorro como se fosse um grande sorvete. Que legal. Então tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora, não é pelo fato, Sol, de você ter um quintal grande que ele não tem que passear. Ele precisa passear todos os dias para que a gente faça a comunicação química dele lá na rua e não dentro de casa. E isso independente do porte, né? Exatamente, independente do tamanho da casa, independente do porte. Mesmo crianças pequenas igual a Aurora, tem que passear todos os dias. Muito bom. Tem mais... Aurora, você é muito fofa. Tem mais perguntinha aqui da Eli, de Sorocaba, São Paulo. Ai, que coisa linda. Oi, Abby, estou assistindo. O meu pet tem 4 anos. De um tempo pra cá, ele tem muito medo. Ele é um Shih Tzu com Lhasa. Por que isso pode estar acontecendo? Ah, interessante isso. Pode desenvolver medos depois? Pode, porque é efeito cumulativo. Então, coisas que antes ele conseguia tolerar um pouco mais, com a idade a gente pode ter algum tipo de dor que deixa ele mais sensível, a gente pode ter um ambiente diferente. Por conta da pandemia, a gente mudou muito a conformação do nosso ambiente. Então a gente fica mais em casa, o cachorro requisita muito mais a gente requisita mais o cachorro e a gente também tá com menos paciência. Então às vezes rola uma bronca, rola um grito, alguma coisa e isso vai deixando eles muito mais inseguros. E pode parecer meio estranho, mas quanto mais a gente fica agarrado no nosso cachorro, mais inseguro ele fica, porque a segurança fica na nossa presença. Então isso também pode estar facilitando esse medo excessivo dele. Interessante isso, porque a gente acha que a aconchega fica aqui, né? E aí você tá segurando todo o medo, né? Boa. Da Rosa Maria, boa tarde. Por que eles costumam fazer... Nossa, Rosa! Essa é uma boa pergunta. Buraco no jardim. Cavar é um comportamento absolutamente natural dos cães. Tem alguns que não cavam jardim, mas eles cavam a cama, eles cavam o piso frio, cavam a própria caminha deles, cobertor, porque é natural deles cavarem ou para encontrar coisas, mas principalmente para ajeitar um local para eles deitarem. Então, se o seu cachorro está cavando muito o seu quintal, sinal que ele está muito sem ter o que fazer. A gente precisa enriquecer o ambiente, oferecer outras coisas para ele fazer, que é super importante. Isso é muito legal, porque o meu é assim na hora de dormir, é para se ajeitar mesmo. A gente brinca que ele tá fazendo rock and roll, porque daí fica com a cabecinha assim, ó. A Aurora faz isso. Ai, que Eu legal. coloco um cobertor na caminha, todo bonitinho, arrumadinho, esticadinho, ela vai e tira tudo, embola para ficar do jeito que ela quer. Muito bom. Mas acho que a dica, independente para todos, né? Todas as pessoas, de todas as idades, todos os pets, é que a gente fique sempre atento no nosso bichinho, né? Exatamente. Isso é muito importante, que a gente tenha muita paciência e que a gente compreenda a motivação daquele comportamento, que a gente não olhe ou julgue sob uma ótica humana. Ó, o meu nenê. Ai, que delícia! Com mordedor também. Com mordedor também. É maravilhoso. Ai, adorei. Lu, seja sempre bem-vinda à nossa casa, obrigada. Viu? Aurora, adorei, viu, Aurora? Ela tá ali, tranquila, tranquila. Você de casa, aproveita, segue a Lu no Instagram, @luisacervenca, tá aparecendo na sua tela. E também tem o site, que é luisacervenca.com.br. Beijo, viu? Beijo, adorei, obrigada. até a próxima. Até.